Olá, boa noite. Na manhã de hoje, o secretário de Saúde do Estado, Pedro Elias de Souza, esteve na Assembleia Legislativa do Estado para apresentar explicações aos deputados sobre a situação da saúde pública no Amazonas. Entre os assuntos tratados está o pagamento dos funcionários de empresas terceirizadas e o desvios de recursos que resultaram na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. Foram 2 horas de perguntas e respostas entre deputados e o secretário de Saúde do Estado, Pedro Elias. A última vez que o secretário da Suzam esteve na Assembleia Legislativa foi em junho deste ano para explicar o reordenamento do setor. Hoje ele voltou a casa para atender a um requerimento do deputado José Ricardo do PT. Na verdade, eu fui convocado para prestar esclarecimento sobre o que está acontecendo. Então, tudo aquilo que diz respeito à minha gestão, que iniciou-se em junho do ano passado, será esclarecido aqui com absoluta tranquilidade. Na galeria da Assembleia, profissionais de saúde que estão com salários atrasados esperavam para ouvir os argumentos do secretário. A maioria desses trabalhadores são funcionários das empresas investigadas na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, que é por um esquema de desvio de mais de 110 milhões de reais do Fundo Estadual de Saúde. Depois da operação, a Justiça obrigou o governo do Estado a pagar esses trabalhadores e a manter o funcionamento das unidades de saúde geridas pelo Instituto Novos Caminhos, alvo da operação. Pedro Elias disse no plenário que não sabe ainda quantos funcionários terceirizados tem a Suzam, mas afirmou que o primeiro pagamento dos salários atrasados já foi repassado pelo Estado na semana passada. Outros 870 funcionários devem receber uma segunda parte esta semana e que até dezembro boa parte dos débitos vai estar quitada. Nós temos um grupo de trabalho na Secretaria que está se dedicando tão somente a isto. O importante é que todos tenham a convicção de que trata-se de uma situação absolutamente excepcional, em que nós estamos tendo que fazer o pagamento direto na conta do funcionário. Então, nós pagamos agora a primeira etapa, porque, na verdade, todos os pagamentos de empresas terceirizadas já estavam com atraso. Eu tenho dito isso, uma média de 2 a 3 meses. Inclusive as empresas médicas também. Nós estamos pagando dentro do mês aquilo que é relativo a, em média, 2 meses atrás. Eu já expliquei isso. A ideia é que até o final do ano a gente possa aproximar cada vez mais esse salário de pagamento dentro do prazo. Mas, de acordo com este técnico de enfermagem, os valores recebidos na semana passada foram inferiores aos que deveriam ser pagos. O que está acontecendo? Tem funcionários aqui que estão recebendo o valor de R$100 do seu salário, R$300. Isso é um valor totalmente absurdo, referente aos meses que nós realmente recebemos o nosso salário como é correto. Tem funcionário que anteriormente, seu salário variava entre R$1.300 a R$1.400. Para ser depositado apenas R$100, isso é um absurdo. Então o pessoal já está sem paciência de estar tolerando tudo isso aqui. A deputada Alessandra Campelo, do PMDB, foi um dos parlamentares que mais fez críticas à gestão de Pedro Elias à frente da Suzam e chegou a chamá-lo de incompetente. O secretário simplesmente, na maioria das coisas, ele não sabia ou disse que não assinou o contrato. Isso demonstra que ou sabia de tudo, era conivente, ou se não sabia de nada, tem que admitir que não há controle nenhum sobre a gestão da saúde no Estado. Então, ou é conivência ou é incompetência. A minha ele não satisfez porque realmente não respondeu. Para o autor do requerimento, os esclarecimentos prestados pelo secretário da Suzam não foram suficientes para sanar as dúvidas dos deputados, até porque ele se esquivou das perguntas envolvendo a Operação Maus Caminhos, alegando que os contratos foram assinados antes da gestão dele. O secretário traz poucas informações nesse aspecto, porque essas empresas envolvidas no desvio de recurso público já estão há um certo tempo, só que na atual gestão, que deveria se fazer o acompanhamento, verificar esses contratos para ver o cumprimento deles, pelo visto isso não foi feito. E o secretário se omite a falar deste assunto aí. Inclusive, eu já estou encaminhando o pedido de informações sobre não só esses contratos e outros contratos também, em relação a valores, pagamentos e principalmente a questão da quantidade de terceirizados envolvidos. Porque o Estado deveria chamar os concursados e diminuir ou acabar com a terceirização. Já o deputado Serafim Correia, do PSB, colocou a culpa do caos na saúde no número excessivo de empresas contratadas pela Suzam para prestar serviços ao Estado, os chamados terceirizados. E aí nós temos um único caminho, que é dar um basta na terceirização, que seria para ser complementar, mas hoje ela é preponderante, e inverter esse quadro. Só que isso vai levar 10 anos. Mas se não começar agora, nós nunca vamos combater a causa. E aí vão acontecer outras operações.
Mais um túnel foi descoberto dentro de uma cela durante revista nos pavilhões do Complexo Penitenciário Anísio Jobim nesta terça-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, os detentos planejavam uma fuga em massa. O túnel de quase 4 metros de extensão foi encontrado nesta cela, na ala 1 do primeiro pavilhão do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, na BR-174. De acordo com o coordenador do sistema prisional, essa é a terceira escavação descoberta no mesmo pavilhão e o 7º túnel encontrado no Compage antes de serem utilizados para fuga só esse ano. O mais recente, com aproximadamente 15 metros de comprimento, havia sido descoberto em junho, em outra ala do pavilhão 3. A Secretaria vem fazendo revistas constantes nas unidades prisionais, revistas preventivas, buscando trazer segurança para dentro das unidades prisionais. Com isso, a gente decidiu fazer uma revista no Compaz essa semana e recebíamos informações, através dos canais de inteligência, que poderia ter uma possível escavação de um túnel nesse pavilhão, nessa ala. Na cela, onde o novo túnel foi achado, eram mantidos 18 presos que cumprem pena no regime fechado e que agora estão no isolamento prévio. São presos sentenciados, né? São presos que já passaram por aquele processo de julgamento, já estão aqui cumprindo a sua pena, né? E sempre estão tentando cavar algum túnel ou procurando sempre alguma forma de fugir. Estão em isolamento, vão participar por um conselho disciplinar administrativo, onde vão ser punidos, né? Tendo o isolamento prévio de 10 dias, podendo chegar até 30 dias de punição. Entorpecentes e aparelhos de celular foram apreendidos junto com os equipamentos de ferro que estavam sendo utilizados na escavação do túnel, que daria acesso para a lateral do presídio, onde fica uma área de mata. Como vocês puderam constatar, lá são materiais da estrutura, né? São calhas, são vergalhões que eles utilizam, né, para fazer essa escavação. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga uma chacina ocorrida na madrugada de hoje em um sítio localizado em um ramal da M010. 4 jovens, sendo 2 irmãos de 19 e 22 anos, foram assassinados a tiros. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime, que segundo a polícia tem características de execução, ainda é desconhecida. Morreu na noite de ontem a 4ª vítima do acidente de trânsito que envolveu um ônibus escolar e uma picape no ramal das Pedreiras, que fica no quilômetro 134 da rodovia M010, que liga Manaus a Itacoatiara. O acidente foi na tarde desta segunda-feira e até o fim da manhã de hoje, 2 crianças seguiam internadas. Os corpos de 2 das 4 crianças mortas no acidente foram sepultadas na tarde de hoje, no município de Rio Preto da Eva, a 80 quilômetros de Manaus. As vítimas de 4 e 10 anos morreram ainda no local do acidente, onde um ônibus escolar bateu em uma picape que estaria fazendo um retorno no ramal das Pedreiras, no quilômetro 134 da rodovia M10. Outras 2 crianças de 6 e 3 anos chegaram a receber atendimento, mas não resistiram. Das 14 pessoas envolvidas no acidente, 7 foram socorridas e levadas para unidades de saúde em Manaus e Rio Preto da Eva. Até o fim da manhã de hoje, apenas 2 vítimas, uma de 2 anos e a outra de 10 anos, continuavam internadas, mas com situação estável. O motorista do ônibus escolar que teria causado o acidente continua foragido. Os técnicos administrativos da Universidade Federal do Amazonas aprovaram por unanimidade na manhã de hoje iniciar greve por tempo indeterminado a partir da próxima semana. Desta vez, o movimento é em protesto à PEC que tramita no Congresso Nacional e que prevê a limitação dos gastos públicos. Os técnicos administrativos da Universidade Federal do Amazonas realizaram um ato público esta manhã, antes de aderirem à greve por tempo indeterminado, marcada para começar a partir do próximo dia 31. O indicativo de greve segue o movimento nacional da categoria, que principalmente é contra a tramitação da proposta de emenda à Constituição, PEC 241, no Congresso, que impõe o limite dos gastos públicos, o que representa o congelamento dos gastos por 20 anos. Nesse bojo está o ensino superior.
Hoje, a situação já é muito grave. Com a PEC sendo aprovada, transformada em lei, não tem como as universidades sobreviverem, já que hoje, para você ter uma ideia, 70% dos alunos que fazem o curso superior estão nas particulares. As federais só estão agora hoje com esse contingente de 30%, mas que continuam fazendo a pesquisa nesse país. Então nós não podemos aceitar essa PEC do jeito que ela está vindo. A educação tem que ser tratada de outra forma, não como estão tratando, como mercadoria. No Amazonas, são 1.600 técnicos da UFAM que podem deixar os postos de trabalho durante a greve. Já os professores da instituição devem participar de uma Assembleia Geral na próxima quinta-feira para discutir também sobre a deflagração de uma possível greve da categoria. Os bombeiros encerraram agora há pouco, sem sucesso, o terceiro dia de buscas ao menino que caiu em um bueiro sem tampa no último domingo, na zona norte da capital. Gustavo da Silva Araújo, de 7 anos, teria caído no bueiro quando brincava de bola durante a chuva. As buscas, que estão sendo realizadas em toda a extensão do Igarapé do Passarinho, devem ser retomadas nesta quarta-feira. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto, com possibilidade de chuva forte. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Tefé, o tempo fica encoberto e também com previsão de chuva. As temperaturas variam entre 27 e 30 graus. Em Eirunepé, o tempo fica encoberto, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Urucará, o tempo também fica encoberto com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. O segundo turno das eleições municipais se aproxima e os candidatos reforçam as propostas para conquistar o eleitor. Mas Manaus ainda tem muitos desafios a serem superados. Um deles é a falta de organização da área central, principalmente na orla, que há anos não recebe qualquer tipo de intervenção. Manaus dá ponte sobre o Rio Negro, do mercado municipal, entre outros cartões postais. Aqui os prédios arquitetônicos estão por toda parte e o cenário parece tranquilo. Mas ver o centro assim do alto é diferente de andar pelas ruas dele. A desorganização é uma reclamação constante de quem anda pelo centro da capital. A falta de bons projetos para melhorias desde gestões anteriores faz piorar a situação, que prejudica a identidade do centro histórico. Em meio à bagunça, o Mercadão é um dos espaços regionais mais visitados por turistas que chegam de todas as partes do mundo. Eles reclamam que eles veem aqui o nosso prédio muito bonito, um patrimônio histórico muito bonito nosso mercado. Só que está faltando ajeitar esse entorno para dar uma beleza melhor para o nosso mercado. Os moradores locais também ficam insatisfeitos. O trânsito intenso e a disputa por espaço faz parte da rotina dos motoristas que precisam negociar com os flanelinhas que administram as poucas vagas encontradas. Não tem onde o cara estacionar, tem que parar no meio da rua. É claro demais. Entra prefeito, sai prefeito e nada resolve. Aqui é comum ver a mistura de pedestres, carros e trabalhadores da área. Ainda na mobilidade urbana, na área portuária, o único terminal de ônibus que atende a população é o da Praça da Matriz. E os usuários questionam a falta de projetos para a revitalização da estação de centenas de linhas do transporte coletivo. Esse terminal aqui está um caos. Aqui não tem um policiamento, não tem uma organização, a pessoa trabalha do jeito que quer aqui, os camelôs. Eu acho que tem que ter um ordenamento. Primeiramente porque é uma coisa, né, que as pessoas chegam de fora, logo que eles vão observar, né? Então tem que mudar, trocar tudo isso aqui. Por aqui, o incentivo do uso da bicicleta é ausente, assim como falta distribuição de áreas verdes ou parques para o convívio da população.
Esse arquiteto e o urbanista têm um projeto que aponta soluções para esses problemas que acontecem e o tratamento paisagista. Na proposta, a orla de Manaus, no trecho que compreende a bacia do São Raimundo, na zona oeste, até a foz do Igarapé do Educandos, na zona sul, seria transformada em um espaço mais atrativo para moradores e turistas. O projeto também inclui a construção de estações de bicicletas, a valorização do patrimônio histórico do centro da capital e a promoção do desenvolvimento sustentável e econômico para a população também é defendida. Ele é o bairro mais importante da cidade de Manaus. Por quê? Ele tem o espírito da cidade de Manaus. Nós não podemos ter mais várias Manaus. Nós estamos fragmentados. Essa fragmentação não nos faz bem. O julgamento do processo que pede a segunda cassação do governador José Mello foi mais uma vez adiado hoje e deve retornar à pauta do Tribunal Regional Eleitoral nesta quarta-feira. Orestes Litaif. A definição do julgamento em que o governador José Mello é acusado de abuso de poder econômico e político ficou para a próxima sessão, marcada para amanhã. O processo saiu da pauta de hoje porque a juíza federal Ana Paula Serizawa não pôde comparecer à sessão de hoje e qualquer julgamento só pode ser concluído aqui no TRE quando a composição da mesa estiver completa. Nesse processo, 3 magistrados votaram a favor e 3 votaram contra a cassação do governador José Mello e do vice dele Henrique Oliveira. Falta apenas o voto de Minerva, do desembargador Iedo Simões. Esse processo tramita aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas desde abril desse ano. Orestes Litaif, para o Band Cidade. Agora o esporte. No próximo dia 11 de novembro, Manaus vai sediar pela primeira vez uma partida da Superliga Feminina de Vôlei na Arena Amadeu Teixeira. E os ingressos já podem ser adquiridos. E em dezembro, Manaus será sede de outro importante evento esportivo, o Torneio Internacional de Futebol Feminino, que vai levar mais uma vez para a Arena da Amazônia a seleção brasileira de Marta e companhia. No dia 11 de novembro, a Arena Amadeu Teixeira vai ser palco do jogaço entre São Caetano e Praia Clube pela Superliga Feminina de Vôlei. As duas equipes esperam casa cheia e prometem empolgar a torcida, que já começa a comprar os ingressos para assistir a partida. E olha que já tem torcedor animado e até arrisca palpite para o jogo. Entre as duas equipes aí, prognóstico diz que Praia Clube vai ganhar. Pode anotar você aí. Praia Clube vai ganhar essa partida. 10 mil ingressos foram colocados à venda. Os preços variam entre R$30 e R$50, mas tem que trazer 1 quilo de alimento não perecível. A Superliga Feminina de Vôlei não é a única competição que deve atrair as estrelas do esporte mundial. Em dezembro, Manaus vai sediar o Torneio Internacional de Futebol Feminino, que deve ser disputado pelas melhores seleções do mundo, entre elas a Itália e o Brasil, de Marta Cristiane Formiga. A Formiga, que esteve aqui na capital amazonense e anunciou sua aposentadoria. A competição, que será disputada aqui na Arena da Amazônia, será a última da carreira da atleta. Pela seleção brasileira, Formiga foi 2 vezes campeã olímpica e foi uma vez vice-campeã mundial. E ela é uma das estrelas convocadas para disputar o torneio internacional aqui em Manaus. Despedida da Formiga, o último torneio que a Formiga vai estar participando. Ela anunciou hoje a sua despedida da seleção brasileira, num torneio oficial aqui em Manaus. Serão 2 quartas e 2 domingos no mês de dezembro. Será cercado de grande emoção. Os ingressos custam apenas R$30. Tá? Então, com 1 quilo de alimento, você compra ingressos por R$30 e terá a oportunidade de assistir seleções como Rússia, Costa Rica, Itália e a seleção brasileira. E a gente segue falando de futebol, só que futebol de mesa, isso mesmo. Um amazonense foi convocado para integrar a seleção brasileira da modalidade e já se prepara para, inclusive, disputas internacionais. Quem conta essa história pra gente é Orestes Litaif.
Fute-mesa segue as regras básicas do futebol tradicional. A bola rola dentro das 4 linhas e tem um goleiro e 10 jogadores. Só que aqui existem limites para atacar. O chute a gol tem que ser feito em até 12 toques. Caso contrário, o jogador perde a vez. E olha que não é fácil marcar gol por aqui. Tem que tentar várias vezes para acertar uma. O fute-mesa exige paciência e muita atenção. Que o diga o Miguel, que mesmo tendo experiência, rala para conseguir uma boa estratégia de jogo. O fute-mesa, ele é estrategicamente, você pensa como um xadrez e tem que chutar como um jogo de sinuca, porque a precisão é muito... Você tem que ser muito preciso. O Miguel já pratica o futebol de mesa há 2 anos. Ele é líder do ranking amazonense da modalidade. O bom desempenho do botunista chamou a atenção do técnico da seleção brasileira de fute-mesa, que incluiu o amazonense na lista dos melhores atletas brasileiros. Eu acho que isso vai abrir as portas para muitos atletas aqui do Amazonas, né? Muitos botonistas aí. Hoje nós temos na associação mais de 30 botonistas. E eu espero que com isso apareçam mais pessoas para praticar o esporte, que é um esporte muito sadio. A convocação de Miguel motivou outros atletas do fute-mesa aqui do Amazonas, que já começaram a treinar e competir em torneios locais. Tá aí, que bacana, né? O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/bandamazonas e vá no link vídeos. Logo após a propaganda eleitoral, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.